Oi, turma! Nesse vídeo eu vou corrigir o exercício que eu já enviei para vocês sobre o mandado de injunção. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem entrar em contato comigo a qualquer horário. Então, a primeira questão falava: Edinaldo, estudante de Direito, realizou intensas reflexões a respeito da eficácia e da aplicabilidade do artigo 14, parágrafo 4º da Constituição, segundo o qual os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. A respeito da norma obtida a partir deste comando, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. Então, a questão queria saber se essa norma da Constituição ela tem eficácia contida, limitada ou plena. A gente conversou um pouco sobre isso na aula passada, foi embora a energia, então acabou ficando um pouco prejudicada. Mas a gente chegou, a conversar que as normas de eficácia plena são aquelas autoaplicáveis, ou seja, que não precisam de nenhuma outra norma infraconstitucional, ou seja, uma lei, um decreto, para que essa norma constitucional comece a surtir seus efeitos. Enquanto que as normas constitucionais de eficácia contida, elas também começam podendo ser aplicadas na sua plenitude, porém pode vir um outro comando que vai restringi-la no futuro, ou pela própria Constituição, ou através de uma lei, que a gente viu o caso do exemplo da OAB, onde o estatuto da OAB, ele limita a atuação do bacharel em Direito. Ele acaba limitando para quem é aprovado na prova, no exame da OAB. Portanto, a norma de eficácia contida, ela nasce ali com todos os seus efeitos, porém, pode vir uma outra norma que vá restringi-la. Já a norma de eficácia limitada, que é o objeto aqui do estudo do mandado de injunção, ela é aquela norma que ela produz poucos efeitos. Quais são os efeitos que ela produz? O de impedir que outra norma nasça em contrariedade à norma da Constituição. Porém, para aquele direito ser garantido, o direito que vem de uma norma de eficácia limitada, eu preciso de uma norma constitucional, aliás, de uma norma infraconstitucional que vá regulamentar esse direito. Então, enquanto essa norma não surge, eu vou poder me utilizar do mandado de injunção. Essa questão aqui, ela fala de um dispositivo da Constituição que diz: os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. Ela é uma norma muito clara que fala sobre quem são inelegíveis, então não preciso de nenhuma outra norma que vá explicar isso, que vá regulamentar isso, para que seja entendida o dispositivo da Constituição. Então, o gabarito da questão ela tem eficácia plena e de aplicabilidade direta, imediata e integral, pois desde que a Constituição entrou em vigor, já está apta a produzir todos os seus efeitos. Então, essa é uma norma que já produz todos os seus efeitos quando nasce a Constituição. Ela não precisa de nenhuma outra complementação e também não pode ser restringida. Por isso que ela é uma norma, o gabarito ficou como sendo uma norma de eficácia plena. Então, as questões 2 e 3, elas são bem parecidas e elas falam sobre para que serve o mandado de injunção, que é o que vocês precisam aprender nesta disciplina. Qual é a finalidade do mandado de injunção, o que vai diferenciá-lo dos outros remédios constitucionais. Então, o que a questão fala? Conceder-se-á mandado de injunção, a resposta da questão, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O termo que completa corretamente a lacuna acima é mandado de injunção, porque é exatamente para isso que serve o mandado de injunção. Ele é um remédio constitucional, uma ação constitucional criada para suprir a falta de uma norma regulamentadora, ou seja, quando o dispositivo da Constituição dá um determinado direito, porém, ele precisa de uma regulamentação para que esse direito seja exercido e essa regulamentação ainda não surgiu. No mesmo sentido foi a terceira questão. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, conceder-se-á mandado de injunção.
A quarta questão, ela já vai misturar um pouco as ações constitucionais. Eu acho isso muito interessante. É o objetivo da nossa matéria, que a gente saiba, dentro de uma questão, diferenciar qual vai ser a ação utilizada. Então, essa questão ela já vai misturar temas que são referentes tanto ao mandado de segurança quanto ao mandado de injunção, para a gente realmente ver a diferença entre os dispositivos, que é uma das finalidades da nossa matéria. Então, eu tentei colocar mais questões assim, para a gente revisar os assuntos anteriores e, ao mesmo tempo, começar novos temas. Então, a questão número 4 falava: tendo em vista as ações constitucionais, marque a assertiva que está de acordo com o ordenamento jurídico vigente. A. Os partidos políticos, que são hoje pessoas jurídicas de direito público, têm legitimidade para impetrar MS coletivo, desde que, logicamente, tenham representação no Congresso Nacional. O erro dessa questão, ele está em chamar o partido político de pessoa jurídica de direito público. Então, partidos políticos não são pessoas jurídicas de direito público. Letra B. O mandado de injunção só pode ser impetrado por pessoa física, pessoa jurídica, portanto, não tem legitimidade, que se veja impossibilitada de exercer um determinado direito constitucional por ausência de norma regulamentadora. Então, a letra B ela estaria correta. O erro dela é falar que a pessoa jurídica não tem legitimidade para impetrar o mandado de injunção. E a pessoa jurídica, ela tem. O mandado de injunção, ele pode ser utilizado tanto por uma pessoa física como por uma pessoa jurídica que esteja ali impedida de realizar, de exercer um direito constitucional por conta da ausência de uma norma que venha a regulamentá-lo. Então, pode ser tanto utilizado por pessoa física como por pessoa jurídica. Alternativa C. Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Então, gente, essa alternativa está correta. Ela está lá dentro da lei do mandado de segurança, que determina que, se houver uma urgência, pode ser impetrado o mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico. É uma regra do mandado de segurança. Bora ver a letra D. Odiernamente, qualquer um do povo é parte legítima para juizar MS coletivo, segundo prescreve o ordenamento constitucional de 88. Em contrapartida, somente o cidadão é parte legítima para propor a ação popular. A gente estudou na sala de aula que o rol para impetrar o MS coletivo, ele é taxativo, então não é qualquer um do povo. Tem ali o rol que restringe aos sindicatos, aos partidos políticos, associações. Então, não é qualquer um do povo que pode impetrar o MS coletivo. Realmente, a ação popular, ela é uma ação do cidadão. A gente vai estudar a ação popular um pouco mais lá na frente. Espero que até lá já tenhamos voltado às aulas presenciais, mas se não tiver voltado, a gente vai conversar através, dos meios eletrônicos. Então, a ação popular, ela é uma ação que ela é do cidadão para proteger determinados direitos que a gente vai estudar um pouco mais lá na frente. Então, enquanto que nós temos um rol taxativo para o MS coletivo, para a ação popular é o cidadão. Então, bora para a quinta questão, também vai misturar vários remédios constitucionais. Bora lá, alternativa por alternativa. 1. O MS coletivo pode ser impetrado por qualquer partido político. Falsa, a gente já viu que não é qualquer partido político, ele tem que ter representação no Congresso Nacional. 2. É hipótese de cabimento do mandado de injunção a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício das prerrogativas inerentes à soberania. Verdadeiro, essa é uma das hipóteses de cabimento do mandado de injunção. 3. É hipótese de cabimento do habeas corpus a existência de ameaça de violência à liberdade de locomoção praticada por abuso de poder. Verdadeiro também. A gente aprendeu que o habeas corpus, ele é a ação utilizada quando existe essa ameaça à liberdade de locomoção da pessoa. 4. Também cabe MS para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for agente de pessoa jurídica de direito privado,
no exercício de atribuições do poder público. Então, a questão, ela quis confundir o fato do mandado de segurança ser uma ação que você utiliza contra agentes públicos do Estado. Mas a gente viu em sala de aula que quando eles estiverem no exercício de atribuições do poder público, eles também vão poder ser réu na ação do mandado de segurança, legitimado passivo na ação do mandado de segurança. Então, portanto, a quarta, ela é verdadeira, porque cabe o mandado de segurança quando o responsável pela ilegalidade ou o abuso de poder for agente de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, se ela estiver exercendo uma atribuição do poder público. Então, a quinta questão ficou letra E, porque é verdadeira 2, 3 e 4. Bora para a sexta. A Constituição da República previu a chamada tutela constitucional das liberdades. Assinale a assertiva que traz características corretas em relação aos instrumentos abaixo. Habeas corpus, letra A, habeas corpus, trata-se de um recurso, estando por isso regulamentado no capítulo deles destinados no CPP. A gente aprendeu que o habeas corpus, ele não é um recurso, ele é uma ação constitucional. Ele acaba, por estratégias de advogados, sendo utilizado como um substituto para um recurso, muitas vezes sim. Mas a natureza jurídica do habeas corpus não é de recurso, ele é uma ação constitucional. Mandado de segurança, letra B. A natureza civil da ação impede o ajuizamento de mandado de segurança em matéria criminal, inclusive contra ato de juiz criminal praticado no processo penal. A gente viu em sala de aula também, está no material de vocês, que o mandado de segurança ele pode ser utilizado nas mais diversas áreas. Ele é uma ação de natureza civil, mas ele pode ser utilizado na área criminal, na área trabalhista, na área eleitoral, porque ele tem realmente essa abrangência maior. E ele tem natureza civil, sim, mas ele pode ser utilizado também em outras áreas, inclusive a criminal, por isso a alternativa ela é falsa. C. Mandado de injunção. As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do mandado de injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do poder público, mas tão somente em relação às normas constitucionais de eficácia limitada. Verdadeira essa questão. O mandado de injunção, ele não é uma ação constitucional para proteger a pessoa das omissões do poder público. Não é essa a finalidade dela. A finalidade do mandado de injunção é exatamente suprir a ausência de uma norma constitucional. Isso acontece exatamente quando nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. Ou seja, a letra C está correta. Letra D. Mandado de injunção. Em razão da ausência constitucional, não é possível o mandado de injunção coletivo, não tendo sido, por isso, atribuída a legitimidade para as associações de classe, ainda que devidamente constituída. É falsa. A gente viu na aula do mandado de injunção que existe também o mandado de injunção individual e coletivo também. O que não existe, só lembrando vocês, é liminar dentro do processo do mandado de injunção. Observação importante. Alternativa letra E. O mandado de segurança coletivo não poderá ter por objeto a defesa dos mesmos direitos que podem ser objeto do mandado de segurança individual. Muito interessante essa pergunta. Essa alternativa ela é falsa. A alternativa a gente já viu que a correta é a letra C. Para ajudar no raciocínio de vocês em relação a essa questão, eu queria lembrar daquela aula que nós falamos sobre os direitos individuais homogêneos. Nós comentamos que os direitos individuais homogêneos, eles podem ser pleiteados de forma individual ou as pessoas podem se unir para evitar decisões contraditórias dentro de uma mesma situação. Então, usando esse raciocínio, eu posso impetrar um MS individual e estar correndo um MS coletivo ao mesmo tempo sobre a mesma matéria, mas eu optei por impetrar o meu individual. Então, é plenamente possível que isso ocorra, por isso a alternativa é letra E. Por isso a alternativa letra E é falsa, a alternativa correta da questão é a letra C. Sétima. Na hipótese de um indivíduo estar impossibilitado de exercer um direito que lhe é assegurado pela Constituição, em função da ausência de norma regulamentadora, cuja elaboração é de competência do Congresso Nacional, poderá o interessado valer-se de... Bom, vocês já sabem
que essa ação constitucional é um mandado de injunção, a ação utilizada para suprir a ausência de uma norma regulamentadora. Então você ia ficar ali na dúvida se ela é de competência do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, entre letra D e letra E. Essa questão exigia que você conhecesse as competências da Constituição, ou seja, decorar o artigo, e o artigo da Constituição determina que, no caso de elaboração de uma norma de competência do Congresso Nacional, o mandado de injunção ele vai ser de competência originária do STF. Por isso, a alternativa ela é letra D. Ela exigia esse conhecimento específico da questão das competências da Constituição. Questão número 8. Conceder-se-á mandado de injunção para a letra alternativa A. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. A letra A não é mandado de injunção, é o habeas data, que a gente vai ver também nessa matéria. Alternativa letra B. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, também se refere ao habeas data. Letra C. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Essa é a alternativa que corresponde ao mandado de injunção, letra C. Mas vamos continuar vendo as outras. Letra D. Para anular ato lesivo ao patrimônio público de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Essa alternativa ela corresponde à ação popular, que a gente vai estudar um pouco mais lá na frente. Então, você já tem uma noção do que é a ação popular, que é o que corresponde à letra D. Letra E. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. A letra E, ela corresponde ao habeas corpus, que nós já estudamos também na nossa matéria. Então, que é referente à questão da liberdade de locomoção. Então, a questão número 8 ficou como resposta a letra C. Nona. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece que conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Neste contexto, é correto afirmar que a questão queria saber sobre alguns detalhes relacionados ao mandado de injunção. Bora ver alternativa por alternativa. Se houver lei disciplinando a matéria, mas em desacordo com a Constituição, é possível o ingresso de mandado de injunção. Então, gente, se houver a lei, a gente já sabe que não vai ser o mandado de injunção, a não ser que a lei esteja incompleta, mas não se ela estiver em desacordo com a Constituição. Se a lei estiver em desacordo com a Constituição, o que vai caber são as ações do controle de constitucionalidade, que também fazem parte da nossa matéria, que é a ADI. Então, é uma ação que eu posso questionar uma lei que estiver em desacordo com a Constituição. Não é caso de mandado de injunção. Letra B. O mandado de injunção pode ser concedido verificando-se a existência de norma anterior à Constituição. Então, gente, também não cabe o mandado de injunção se já existe a norma. Se ela é anterior à Constituição e ela foi recepcionada, a norma pode ser utilizada e não é caso de mandado de injunção. Não cabe mandado de segurança coletiva, não tem nada a ver com a questão também, ela está falando de mandado de injunção. Não tem nada a ver com mandado de segurança coletiva, também não é letra C. Letra D. A expressão norma regulamentadora se restringe a decretos regulamentares. Então, falso também pode ser qualquer tipo de regulamentação infraconstitucional. Por exemplo, uma lei. Então, não se restringe a decretos regulamentares. A alternativa letra E. A existência de norma regulamentadora anterior ao texto constitucional e recepcionada pelo novo sistema jurídico obsta o ingresso do mandado de injunção. Então, a alternativa letra E está correta. Vou explicar com mais calma para todo mundo entender. Se existe ali uma norma anterior à Constituição de 88, a Constituição
ela foi publicada, foi promulgada e a norma foi recepcionada pela Constituição, ou seja, está de acordo com as normas constitucionais, ela vai regulamentar aquele direito, porque ela é uma norma que está em pleno vigor. Então, se a norma ela existe, não vai caber o mandado de injunção, porque o mandado de injunção ele é uma ação constitucional necessária quando não existe a norma, ou seja, para suprir a ausência da norma. Então, se a norma existe, por mais que ela seja anterior à Constituição, não vai ser cabível o mandado de injunção. E para terminar nossa ficha de exercícios, questão número 10. A nona ficou alternativa E, agora vamos para a 10ª questão. Considere as afirmações. 1. Cabe mandado de injunção quando a falta de norma regulamentadora impede ou prejudica a fruição de direitos constitucionais relacionados às liberdades fundamentais, à nacionalidade, ao direito de informação e à cidadania. A questão estaria perfeita se não estivesse falando sobre o direito de informação, que não tem nada a ver com o mandado de injunção, com o texto do mandado de injunção. Então, a primeira, ela está errada, exatamente porque ela vai contrário ao texto da Constituição quando ela coloca o direito de informação ali na definição do mandado de injunção. Se você for pegar o artigo da Constituição e comparar com a questão, essa palavrinha direito de informação, ela não está dentro do artigo da Constituição Federal. Por isso que o inciso 1 está incorreto. 2. A edição de norma regulamentadora, então ausente, não acarreta a prejudicialidade do mandado de injunção, ainda não julgado sobre o tema desta norma. Se durante o mandado de injunção foi editada a norma, se no decorrer do processo do mandado de injunção a norma foi editada, esse mandado de injunção ele vai perder o seu objeto, porque se o objeto dele era suprir a norma foi editada, então vai ficar prejudicado o mandado de injunção. Por isso, a alternativa 2, ela está incorreta. Ela diz que não vai ser prejudicado e vai ser prejudicado se no decorrer do processo vier a surgir a norma. Inciso 3. Cabe mandado de injunção para a discussão de descumprimento de norma em vigor. Não cabe, gente. Se a norma existe, está em vigor, não vai caber o mandado de injunção. Porque ele é uma ação exatamente para suprir a ausência de uma norma. Então, se a norma existe, não vai caber o mandado de injunção. 4. Cabe mandado de injunção quando a falta de norma regulamentadora impede ou prejudica a fruição de direitos constitucionais relacionados às liberdades fundamentais, à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Perfeito, esse é o texto da Constituição. 5. Não é cabível o mandado de injunção para discussão de pretensão de se sanar a alegada lacuna normativa no período pretérito à edição da norma regulamentadora. A questão alternativa número 5 também está correta. É isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o exercício, pode me procurar, eu me coloco à disposição.